Olá pessoal, esse é o segundo exercício sobre limite de Atterberg que a gente apresenta. Nele nós vamos mostrar a determinação do limite de liquidez, que assim como o limite de plasticidade também é um limite de Atterberg, um limite de consistência. E para fazer essa determinação, nós precisamos nos respaldar na NBR 6459 de 2016, tá? Já existe a versão corrigida dela, 2017, é exatamente essa que a gente vai trabalhar, que tem o título Solo Determinação do Limite de Liquidez. E é isso aí, vamos lá. Bom, então o exercício é o seguinte: o ensaio de limite de liquidez foi realizado com um determinado solo, seguindo as recomendações da NBR 6459 de 2016, mas em sua versão corrigida, tá certo? Para 2017, 24 de abril de 2017, que leva esse mesmo título. Então é o seguinte: durante o ensaio foram feitas 5 determinações, as quais apresentaram os seguintes resultados. Então nós temos aí uma tabela, né, com da primeira à quinta determinação e os respectivos números de golpe e teor de umidade para cada uma dessas determinações. E é pedido determinar o limite de liquidez desse solo. Bom, então em que consiste, né, o nosso problema? Nós vamos precisar realizar um ensaio, tá certo? Esse ensaio, a metodologia dele, a obtenção dos resultados é toda apresentada na NBR 6459 e eu vou dar uma lidinha rapidinho para você sobre a aparelhagem que a norma indica. Vocês já estão vendo aí, esse é o aparelho de Casagrande, mais um gabarito e o cinzel utilizado aí para fazer a moldagem da amostra dentro dessa concha, tá? Que está mais à direita. Então vamos lá, o item 3 da norma, aparelhagem, cita os seguintes equipamentos: estufa capaz de manter a temperatura entre 60 e 65 graus e 105 e 110. Por que nós precisamos de uma estufa? Porque nós vamos fazer determinações de teores de umidade. Depois, cápsula de porcelana, espátula de lâmina flexível, aparelho com as características e dimensões indicadas na figura 1 da norma. Nós já vamos apresentar essa figura 1. Esse aparelho nada mais é do que esse que vocês estão vendo aí, o chamado aparelho de Casagrande. Cinzel com características e dimensões também padronizadas pela norma, é esse que está mais à direita. Recipientes adequados que evitem a perda de umidade da amostra, como pares de vidros, côncavos com grampos. Balança que permita pesar nominalmente 200 gramas, gabarito para verificação da altura de queda de concha e esfera de aço com 8 mm de diâmetro. Então esses dois últimos para fins de calibração do nosso equipamento. Está aqui a nossa figura 1, né, da norma da 6459 com as determinações, ou melhor, com as dimensões padronizadas, certo? Vocês veem aí o aparelho de Casagrande. Nessa figura a gente vê as dimensões do cinzel utilizado para fazer a ranhura na amostra moldada já dentro da concha. Então, só retificando o que eu falei anteriormente, esse cinzel não é utilizado para moldagem da amostra na concha, ele vai ser utilizado para fazer a ranhura, certo? Então vocês veem aí a figura 2 da 6459. E então a gente parte para a parte de execução do ensaio. Essa execução do ensaio é o item 4 da NBR 6459, na página 3, certo? E lá fala sobre como deve ser preparada essa amostra. Essa preparação desse solo para fins desses ensaios, ela deve seguir a NBR 6457 com o título Amostras de solo, preparação para ensaios de compactação e ensaios de caracterização. Bom, o ensaio de limite de liquidez, assim como o ensaio de limite de plasticidade e granulometria, são ensaios, né, de caracterização, certo? E na página 3 ainda fala que essa amostra, esse solo pode ser preparado com secagem prévia ou então sem essa secagem, certo? Utilizando aí de estufa, por exemplo. Bom, como que deve se proceder ao ensaio? O item 4.2.1 da norma fala o seguinte: colocar a amostra na cápsula de porcelana, adicionar água destilada em pequenos incrementos, amassando, revolvendo com o auxílio da espátula, de forma a obter uma pasta homogênea, né? É necessário homogeneizar bem essa amostra, com consistência tal que,
sejam necessários da ordem de 35 golpes para fechar a ranhura. Então o que acontece é isso, nós vamos moldar uma amostra de solo dentro da concha, certo? E vamos proceder com uma ranhura, vamos fazer uma ranhura, como vocês veem aí, e a partir dessa ranhura que nós vamos determinar o número de golpes a ser estabelecido, para o qual a gente vai comparar, né? A gente vai precisar também de um respectivo teor de umidade a fim de determinar o limite de liquidez. Então fala ainda no item 4.2.1 que o tempo de homogeneização deve estar compreendido entre 15 e 30 minutos, sendo esse maior intervalo, né, mais próximo de 30 minutos para solos mais argilosos. 4.2.2 transferir parte da mistura para a concha, moldando-a de forma que na parte central a espessura seja da ordem de 10 milímetros. Então é essa a exigência na preparação, né, dessa amostra dentro da concha. Depois, realizar essa operação de maneira que não fiquem bolhas de ar no interior da amostra. É muito importante que não se verifiquem, né, essas bolhas, a fim de se conseguir uma massa mais homogênea dos dois lados da ranhura. Retornar o excesso de solo para a cápsula, ok. Então, na sequência vem dividir a massa de solo em duas partes, passando o cinzel por meio desta, de maneira a abrir uma ranhura em sua parte central, normalmente a articulação da concha, conforme indicado na figura 4. Esta é a figura 4 que vocês veem, certo? O cinzel deve ser deslocado perpendicularmente à superfície da concha. Então é assim que vai funcionar. Nós vamos moldar essa amostra dentro da concha, vamos passar um cinzel no seu centro, né, no meio, de forma que esse cinzel não saia sujo, de preferência, não saia deslocando a amostra, né, a fim de a gente conseguir uma homogeneidade desse solo dos dois lados, tá, da ranhura. E assim vai acontecer. Nesse lado B, né, nessas seções, vocês veem o antes e o depois do ensaio. Esse antes é a amostra, né, em um corte, simplesmente com a ranhura feita no cinzel, e depois do ensaio, como que a amostra vai ficar, certo? Depois de submetida a um determinado número de golpes. Então, vai falar o seguinte na continuação aí, ó, bem rapidinho. As operações 4.2.2 e 4.2.3, que são as de moldagem, né, da amostra aí na concha e de divisão dessa concha com o cinzel, devem ser realizados com a concha na mão do operador, e quando houver dificuldade na abertura da ranhura, deve-se tentar obtê-la por passagens sucessivas e cuidadosas do cinzel. Recolocar cuidadosamente a concha no aparelho e golpeá-la contra a base, deixando-a cair em queda livre, girando a manivela à razão de 2 voltas por segundo, 2 revoluções por segundo. Anotar o número de golpes necessário para que as bordas inferiores da ranhura se unam ao longo de 13 milímetros de comprimento aproximadamente. Então é assim que vai funcionar. Nós vamos aí fazer essa ranhura, começar a dar golpes de forma que no centro, né, dessa amostra aí, onde está, a gente consegue verificar a base da concha, que 3 milímetros, perdão, aproximadamente se fechem, né? É difícil mensurar isso no olho, né? Mas que se fechem, e quando se fechar, você para de dar golpes, né? Se o aparelho de Casagrande for manual, você vai tentando calibrar a sua mão aí para ter essas 2 revoluções por segundo, e se ele for automático é melhor, né? Fica mais fácil, você tem aí menos trabalho. Quando essa ranhura se fechar nesses aproximadamente 13 milímetros, você vai registrar esse número de golpes e vai tirar uma amostra da onde foi fechado e colocar numa cápsula e levar para a estufa, né? Você vai pesar o conjunto antes, né? Depois leva para a estufa e vai simplesmente fazer aí um ensaio de teor de umidade, né? Uma determinação de teor de umidade, a fim de obter um par de pontos, então, número de golpes e respectivo teor de umidade. E a norma fala que sejam feitas, né, essas determinações em pelo menos 5 vezes, para você ter pelo menos 5 pares de pontos. Ok? Bom, como é que a gente vai conseguir determinar esse LL, né? Como é que a gente apresenta esse resultado? Vocês veem aí um gráfico semi-logarítmico, né? Na horizontal, né, na abscissa,
vocês vão ter aí uma escala log com um número de golpes, tá? Entre 10 e 50. Geralmente a norma fala o seguinte: tenta fazer um ensaio entre 15 e 35 golpes, tá certo? E na ordenada vocês apresentam, né, a umidade em porcentagem já em escala aritmética mesmo. Então, nesse gráfico, a gente vai ter justamente isso aí. Nós vamos precisar, então, plotar o número de golpes versus o teor de umidade. Então, repara o seguinte, ó, a primeira determinação, por exemplo, tem um número de golpes igual a 30 e um teor de umidade igual a 45,3. Agora, à medida que nós vamos fazendo as outras determinações, né, a segunda, a terceira até a quinta, olha o que vai acontecendo. Nós vamos ter aí um número de golpes menor, né, 28, 24, 20, 18, e o teor de umidade está aumentando, né? Então é inversamente proporcional. O que isso quer dizer para a gente? Que quanto mais seco estiver o solo, maior é o número de golpes que nós vamos precisar dar, né? O solo vai estar mais seco, ele está menos pesado, né? Não está saturado, está com um teor de umidade inferior, então nós vamos precisar perturbar mais essa amostra a fim de que force, né, aquela junção lá do solo nos 3 milímetros. E quanto mais úmido estiver esse solo, a amostra vai estar mais pesada, né? E assim a gente precisaria de um número de golpes menor para fechar aquela ranhura, certo? Então, nós vamos plotar agora esses pares de pontos aí no gráfico, ok? Então, aí os pares plotados. E aí, a partir desses pontos plotados no gráfico, a gente vai tentar estimar a melhor reta, uma reta que mais se aproxime de todos os pontos, né? Aí no gráfico, com esses valores, está fácil, né? A gente consegue colocar uma reta sem nenhuma dificuldade. Agora, na prática, às vezes não é tão simples assim, né? Vai depender muito da experiência do operador, né? De quem faz o ensaio. E assim, caso você tenha, por exemplo, um ponto muito distante, né, dos demais, você pode, por exemplo, excluir esse ponto, né, fazer uma nova determinação, e o importante é que se tenha uma melhor reta, uma reta mais equidistante de todos os pontos, certo? A norma vai falar, na parte de expressão dos resultados, o seguinte, o item 5, na página 5. O resultado obtido deve ser expresso em porcentagem, aproximando para o número inteiro mais próximo. Deve ser indicado o processo de preparação da amostra, com ou sem secagem prévia, né? Isso deve ser contido lá, deve estar presente no seu relatório do ensaio, beleza? E é importante que na reta o teor de umidade seja correspondente a 25 golpes. Esse vai ser o seu limite de liquidez. Então, a partir dessa reta traçada, nós vamos chegar lá em 25 golpes, aí mais ou menos no meio, né, entre 20 e 30. Vamos levar uma reta a partir desses 25 golpes até uma reta vertical, né, até a nossa reta resultante, e vamos tentar obter, né, vamos precisar obter qual é o teor de umidade correspondente a esses 25 golpes. Então, quando a gente levar uma horizontal, vai dar aí, né, mais ou menos um valor de 47,1. Como a norma fala, expressar esse resultado em número inteiro, então aproximadamente 47%, certo? E isso vai ser o nosso limite de liquidez do ensaio, ou desse solo ensaiado, certo? Bom, espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Caso tenha ficado, deixa aí nos comentários. Grande abraço, fique com Deus.